Cara, o Paquetá voltou pro Flamengo e aqui na mídia brasileira ele tá dando o que falar. Hoje o vídeo que nós vamos reagir é do canal Futimídia. Lucas Paquetá, do fundo do poço à redenção. O talento é uma promessa, mas a expectativa é uma dívida. Lucas Paquetá sempre dançou para esconder o peso que carregava nos ombros. Ele era para ter sido contratado pelo City, já estava fechada a contratação de 60 milhões de euros pelo City, só não aconteceu por causa desse caso de aposta. Da ilha de Paquetá ao topo da Premier League, o ritmo nunca parou, até que o silêncio das investigações e o peso das críticas tornaram a música insuportável. Em 2026, a pergunta não é mais o quão longe ele pode chegar, mas se ele ainda consegue encontrar o caminho de volta para casa. Pô, pior que esse negócio de aposta aí, deu uma nerfada monstra na carreira do Paquetá, hein? Já era pra ele estar voando, ter saído lá do time que ele tava, Manchester City, um monte de time querendo ele, veio o negócio das apostas, deu aquela esfriada, né? Em 2017, o Flamengo vivia uma contradição perigosa. Era o maior investimento do Brasil, mas carregava o estigma do cheirinho. O elenco era caro, porém emocionalmente frágil. E no meio desse deserto de identidade, Lucas Paquetá deixou de ser uma promessa da base para se tornar a alma técnica do time. Entretanto, ele não apenas jogava, ele sentia o peso da camisa. É que o Paquetá, ele joga com um risco alto. E quem joga com um risco alto vai errar muito também. O time está dependendo muito dele. E foi nesse ano que o Flamengo chegou a 2 finais, a da Copa do Brasil. Pô, mas também nessa época aí o Paquetá tava bem mais novo, então agora é outro Paquetá, porque ele já vem mais experiente, rodagem na Europa, então ele vai sentir menos o peso da camisa, né? É a lógica de se esperar, se bem que ele chegou na final contra o Corinthians ali naquele jogo, ele pegou uma bola no último lance, moleque, dentro da área que era só fazer o gol e ele isolou, né? Isso daí já deixou meio assim, o Neto, pô... Neto sentando crítica no Paquetá, mas também o negócio é tem que ter calma. Eu acho que ainda o Paquetá vai se dar bem no Flamengo, cara. Brasil e da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o primeiro jogo foi no Maracanã, e com 61% de posse de bola, o Flamengo dominou as ações, mas esbarrou na retranca do Cruzeiro. O placar só abriu aos 31 minutos do segundo tempo. Pra área, a chance, a bola batida, o Flamengo, olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha Gol o do gol. Paquetá. Após um chute de Hever e um rebote de Fábio, Lucas Paquetá marcou o gol rubro-negro. Apesar das 12 finalizações contra 5, o Flamengo cedeu o empate aos 38, quando o goleiro Thiago deu um rebote em chute de Hudson e a Arrascaeta marcou. Agora, no Mineirão, o jogo terminou em Pô, nessa época aí ainda o Arrascaeta tava no Cruzeiro. Hoje em dia, ele junto com o Bruno Henrique, se eu não me engano, é um dos caras que mais ganhou título pelo Flamengo. Mas também fizeram história, né, nesses últimos tempos. 0-0 no tempo normal, levando a final para os pênaltis. O Cruzeiro marcou em todas as cobranças, mas o que chamou a atenção foi a estratégia do goleiro Muralha, que saltou para o canto direito em todas as 5 batidas adversárias, com a defesa. Pô, não tem como não. Isso daí do Muralha foi sacanagem. O cara só caía pro mesmo lado, pô. Parece que ele não treinava pênalti, ou só treinava cair pra direita. Ainda ele não sabia como ele tombava pro outro lado. De Fábio no chute de Diego, o Cruzeiro venceu por 5-3 e ficou com o título. Para Paquetá foi sua grande primeira ferida. E meses depois, a esperança era a final da Copa Sul-Americana contra o Independente. Precisando reverter o 2-1 da ida, o Flamengo pressionou desde o início, dominando completamente o Independente. Agora já tá diferente, né? Nessa época aí a Sul-Americana ainda era com jogo de ida e volta. Acho que igual a Libertadores nesse tempo. Agora é um jogo só. 29 minutos após desvio em falta cobrada na área, de novo ele, Lucas Paquetá, abriu o placar. Porém, aos 36, o árbitro... Pô, ainda o Paquetá saiu fazendo a parte dele, né? Final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, meteu gol. Final da Sul-Americana, fez gol também. Marcou o pênalti de Cuejá. Barco converteu e empatou a partida. No segundo tempo, o Flamengo somou 14 finalizações contra apenas 6 do Independente, mas não conseguiu furar o bloqueio argentino. O Paquetá foi o destaque absoluto da partida, melhor em campo. O 1-1 persistiu e o Independente garantiu o título no placar agregado de 3-2. A dor de 2017 forjou o protagonista de 2018. Paquetá assumiu a camisa e a responsabilidade, terminando o ano com números incontestáveis: 56 jogos, 12 gols e 5 assistências. Eleito o melhor meia do Brasileirão e lembrado por Tite na lista de suplentes para a Copa da Rússia, Lucas tornou-se um alvo inevitável para a Europa. Avaliado em 15 milhões de euros, Pô, o Paquetá saiu aqui do Brasil em alta, hein, cara? seu futebol já valia o dobro.
Em outubro de 2018, o Milan selou a compra por 35 milhões de euros. Paquetá partiu para a Itália como o garoto do ninho que carregou o clube nas costas, mas com um vazio no peito. Ele saía como ídolo, mas sem a grande taça que validasse sua passagem. Sua venda foi uma libertação financeira para o clube, mas uma ferida aberta para o torcedor, que sentia que aquela história ainda não tinha um ponto final. Nossa, e o Paquetá também, ele é torcedor do Flamengo, né, cara? Ele é Flamengo desde sempre, pô. Aí na volta dele, o Flamengo fez aquele vídeo especial dele cantando ali a música com os jogadores do Flamengo. Tá maluco? Aí sente mesmo quando vai embora assim, e ainda sem ganhar nada. Isso que é osso. Paquetá desembarcou na Itália em janeiro de 2019 com a aura do novo Kaká. Mas o Milan que ele encontrou não era o de 2003. Era um gigante em crise de identidade, perdido em trocas de técnicos e esquemas táticos engessados. O futebol alegre do Flamengo foi sufocado pelo rigor tático italiano. Rotulado pela imprensa como muito brasileiro, um código para indisciplinado, Lucas viu sua confiança desmoronar. Na temporada 18 e 19, em 17 jogos marcou um gol e deu uma assistência. Na temporada seguinte, o limbo. Em 27 jogos não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. O fracasso na Itália gerou Pô, o futebol italiano também, o negócio tá osso, hein? O Milan também já não é o mesmo faz muito tempo. E um monte de jogador que foi lá pra Itália não se deu bem lá, né? O Gabigol na Inter de Milão não desenrolou. O Caio Jorge, que foi artilheiro do Brasileirão ano passado, tinha ido pra Juventus, também não conseguiu. Depois foi emprestado, acabou voltando pro Brasil e tá jogando muito. Paquetá no Milan também não deu certo. Então o futebol italiano não tá fácil não, tá? E lá também o que pega é que envolve muita parte tática, né? Então às vezes o jogador sai daqui praticando um futebol, chega lá e ele tem que aprender muita coisa ainda. uma desvalorização dolorosa. Comprado por 35 milhões de euros, ele foi descartado para o Lyon por apenas 20 milhões de euros. Parecia o início do fim, mas na França ele encontrou o mentor ideal, Juninho Pernambucano. Longe Papo que o Lyon tá um time que recupera brasileiro, hein? O Paquetá tinha ido pra lá pra recuperar o futebol dele, agora o Endrick, mofando no banco do Real Madrid, também foi pro Lyon e já tá jogando muito, pedindo passagem, louco pra ir pra Copa do Mundo. do pragmatismo italiano, Paquetá floresceu. No Lyon ele não era apenas um meia, era o motor do time. Aprendeu a marcar, a pressionar e finalmente voltou a balançar as redes com consistência. 2021 prometia ser o melhor ano do Tem como não, a dancinha do Paquetá também, o negócio é bom demais, cara. Paquetá, e um jogo específico teve seu ápice na França, contra o PSG. O jogo terminou em empate, mas o campo viu um monstro. Paquetá abriu o placar e deu uma aula de box to box. Ele provou que a agressividade defensiva que a Itália dizia que ele não tinha era, na verdade, sua maior arma. Ele não apenas enfrentou as estrelas de Paris, ele as ofuscou. Terminou a temporada 21-22 com 44 jogos, 11 gols e 7 assistências. Essa temporada consolidou a ideia de que ele era o melhor jogador da Ligue 1 fora do PSG. A ressurreição foi tão meteórica que o West Ham não hesitou em quebrar seu recorde de transferência. Ele foi vendido por cerca de 61 milhões de euros. Em 2 anos, Lucas Paquetá triplicou seu valor de mercado e calou os críticos de Milão. É isso, né? Chega na Europa, é um negócio muito diferente. O jogador tem que se adaptar. Foi lá pro futebol italiano também, que é um futebol, cara, mais de marcação. Então o Paquetá é aquele jogador mais ofensivo, se bem que ele sabe marcar também, né? Mas ali tava osso, mas pegou experiência. Saiu do Milan, não teve uma passagem boa, mas já no Lyon o cara desenrolou muito, foi bem. E olha o valor de mercado dele, subiu pra caramba. Só que depois do futebol francês, ele foi pro maior desafio da carreira dele. Pra muitos, a Premier League é o futebol mais difícil do planeta, cara. Lá só tem time bom. Um dia você tá pegando City, Liverpool, você só pega pedreira, cara. Arsenal, Chelsea, tá maluco. Em agosto de 2022, Paquetá desembarca em Londres como a contratação mais cara da história do West Ham. O desafio era imenso, adaptar seu estilo refinado a um time físico e acostumado a sofrer na Premier League. Mas o garoto do Ninho não fugiu da briga. Ele trouxe a ginga brasileira para o futebol inglês, tornando-se o cérebro da equipe que precisava de um líder. No meio da sua primeira temporada inglesa, foi convocado para a Copa do Catar, jogando como titular absoluto. Em 4 jogos, marcou um gol contra a Coreia do Sul e era considerado o parceiro ideal para o Neymar. De volta à Inglaterra, Paquetá transformou o West Ham. Ele não era apenas o camisa 10, era o jogador que mais desarmava e o que mais criava chances.
E aí veio o ápice dele no West Ham. Em Praga, o West Ham buscaria o fim de um jejum de 24 anos sem títulos na final da Conference League contra a Fiorentina. O relógio marcava 90 minutos e o jogo estava empatado em 1-1. O empate parecia certo, até que no círculo central Paquetá recebe a bola sob pressão e com um toque de gênio dá um passe vertical que rasga toda a defesa italiana. Jarrod Bowen recebe e marca. Aquela assistência não foi apenas um passe, foi a assinatura de um jogador que havia atingido o ápice da maturidade tática e técnica. O West Ham campeão depois de 24 anos sem levantar uma taça. E o Paquetá... Porque aqui ele ficou marcado, hein? Colocou o atacante na cara do gol, é assim. O jogador tá lá pra decidir e aparecer nesses grandes jogos, seja com assistência, seja com gol, só assim você ganha moral e deixa seu nome marcado, cara. Tá cada vez mais ídolo. Na temporada seguinte, Paquetá elevou ainda mais o nível. Ele não apenas jogava para o time, ele jogava para a história. Em 43 jogos marcou 8 gols e deu 7 assistências. O Manchester City de Pep Guardiola fez uma proposta oficial para tirar Lucas Paquetá do West Ham. O Manchester City... Aqui você vê que ele tava fazendo uma temporada boa, pô. Pro Manchester City, o Pep Guardiola pedir a contratação do Paquetá, você vê também que o cara não é um bagre, né? Se o Guardiola tá de olho nele, alguma coisa, algum potencial, o treinador viu ele. Ainda mais Guardiola, que só treinou cara bom. De Pep Guardiola sinalizou uma proposta astronômica de 80 milhões de libras. Paquetá estava a uma assinatura de se tornar o herdeiro de Kevin De Bruyne no melhor time da atualidade. Pela primeira vez na carreira, a dúvida deu lugar à reverência. Paquetá não era mais instável como no Milan, ou em recuperação como no Lyon. Era o alvo do melhor treinador do mundo. O impacto psicológico foi imenso. Ele sentia que tinha vencido a Europa. O mundo estava finalmente aos seus pés. Ele era o mestre do ritmo e o dono do meio de campo. Agosto de 2023 deveria ser o mês em que Lucas Paquetá se tornaria o jogador brasileiro mais caro da Premier League, mas em um piscar de olhos a negociação de 80 milhões de libras foi congelada. O motivo? Uma investigação da FA sobre padrões de apostas suspeitos em 4 cartões amarelos recebidos pelo meia. Sobre o caso, vai ser a primeira e única vez que eu vou falar. Eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso. O sonho do City não apenas parou, ele... Pô, esse negócio aí também de manipulação de jogos, de aposta no futebol, tá fogo, hein, mano? Um monte de jogador deu ruim pra eles, hein? Pô, eu vi um meme, os caras também não perdoam ninguém. Os caras falaram, você é louco, o Flamengo tá feito, com Paquetá e Bruno Henrique no mesmo time. Os dois foi denunciado. Vaporou. Enquanto o processo corria em sigilo, Paquetá tentou manter o foco, mas o anúncio oficial da acusação pela FA em 2024 foi o golpe de misericórdia na sua imagem pública. A face que antes estampava campanhas de alegria e dança, agora ilustrava manchetes sobre esquemas de aposta. O mercado europeu, antes ávido por seu talento, fechou as portas. Ninguém ousaria investir em um ativo que carregava o risco iminente de um banimento vitalício do futebol. Pô, o cara tava correndo risco de nunca mais jogar bola. Aí você acha que o Manchester City... Olha a imagem do Manchester City, é passada pro mundo todo. Os caras iam contratar o Paquetá, desistiram na hora, afastou o jogador. E o fogo disso tudo é que o Paquetá tava vindo numa das suas melhores fases da carreira. Atividade defensiva, sua maior evolução na Europa, tornou-se seu maior medo. Cada dividida era risco de cartão. E cada cartão era o reforço à narrativa da acusação. Ele passou a ser tratado pela imprensa inglesa não mais como o talento de West Ham, mas como suspeito. A reputação construída... Pô, isso daqui eu não tinha parado pra pensar, e é verdade, né? Você tá sendo acusado de ficar tomando cartão pra esquema de aposta. Depois todo mundo fica de olho, cara. Você fica meio em choque de chegar firme, de fazer falta, porque vão falar o quê? Esse cara tá na máfia absurda, tá tomando cartão pra alguém contar uma grana. Construída em uma década, estava em xeque. Paquetá parou de ser convocado e seu mental se desgastou completamente. Após anos sob a sombra de um possível banimento, o processo na FA chega a uma conclusão. Lucas Paquetá é absolvido das acusações mais graves por falta de provas conclusivas. Eu pude comprovar a minha inocência, vencer esse caso e poder fazer o que eu amo normalmente. O veredito traz o alívio, mas não apaga o dano. Foram 2 anos de estagnação, de perda de patrocínios e de uma imagem arranhada pela desconfiança. O jogador está livre para jogar, mas a ferida na alma e na reputação ainda está aberta.
Futebol é um negócio louco, pô, é embaçado. O cara acaba de sair da melhor temporada dele e na outra ele tá sendo acusado de esquema de aposta. E aí acabou com tudo. Patrocínio corre, até o time fica meio assim de tá com o jogador, pô, porque acha que ele tá metendo louco e prejudica o time, né? Você vai ficar tomando cartão amarelo pra fortalecer os outros lá fora e você ficando fora das partidas. Ele também já ia render um dinheiro absurdo pro West Ham, ia ser o brasileiro mais caro lá da Premier League e tudo, não aconteceu. Então o West Ham já não pegou mais esse dinheiro, cê é louco. A vida do Paquetá nesse tempo aqui decaiu, moleque, porque até seleção que ele pegava já não dava pra ir mais. Pô, foi por pouco que a carreira do Paquetá não vai pro beleléu. Enquanto Paquetá lutava nos tribunais, o West Ham entrava em declínio. Em 2026, o clube londrino vive uma crise esportiva na zona de rebaixamento e 5 pontos atrás do Nottingham Forest. É nesse cenário de terra arrasada que surge o Flamengo. Mas não é o Flamengo de 2017. O clube agora é uma potência financeira e esportiva, um empilhador de taças que não precisa de um salvador, mas que deseja o seu filho de volta. Isso daí é monstro. O valor de mercado torna-se secundário. Tô sem freio, o Paquetá chega num Flamengo que tá ganhando tudo, é um time estruturado e o negócio, cara, é só ele chegar e jogar, é achar a posição dele ali e dá pra ele voar no Flamengo. O time do Flamengo tá bom, vai disputar tudo e briga pra ser campeão novamente. É só o quê? Tirar a ansiedade, o Paquetá vai ter que estar tranquilo. Queira ou não, você tá na Europa, a expectativa é alta. O torcedor quer que o jogador chegue da Europa aqui no Brasil, já voando, ainda mais o Paquetá, que ele não é aquele jogador que tá vindo pro Brasil porque ele tá quase aposentando, tá com idade avançada, já não aguenta mais jogar lá. Não, o cara era titular do West Ham e o Flamengo entrou na briga ali com vários outros clubes que queria ele e trouxe ele pro Brasil, pra ele jogar ainda um futebol de qualidade. E ele vai conseguir, cara. Só é tirar esse nervosismo aí do primeiro jogo, de não ter feito gol ainda, fica aquela pressão, mas ainda o Paquetá vai render no Flamengo, tá? Pode ter certeza, daqui a pouco ele tá tranquilão, tá metendo gol, dando assistência, igual ele coloca um monte de jogador na cara do gol, ixi. As negociações giram em torno da casa de 45 milhões de euros, o que tornaria a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, porém o que está em jogo não é financeiro, mas sim a repatriação da imagem de um ídolo. Em 2026, o Maracanã não espera o garoto que dançava por alegria, espera o homem que sobreviveu por resiliência. O retorno ao Flamengo não é um passo para trás, nem uma derrota para o mercado europeu. É a busca pelos espólios de um herói. É a compreensão de que, às vezes, para salvar o seu futuro, você precisa abraçar o seu passado. O Flamengo também tá com bala na agulha, né? Daqui a pouco ele tá montando um time europeu, pô. Traz o Vinícius Júnior aí também pra jogar com o Paquetá. Você é louco, o Flamengo tá uma máquina e o Paquetá tem tudo pra dar a volta por cima e até calar aqui a mídia brasileira, hein? Um monte de gente está tirando o Paquetá pra nada, pô. Tá de sacanagem também. O Paquetá joga a bola. Pode não ser o melhor meia do mundo, mas o cara é bom, pô. Aqui no Brasil ele tem tudo pra se dar bem. Daqui a pouco começa os jogos importantes, é aí que nós vamos ver quem é quem. Por enquanto ainda tá tranquilo, cara. Mas, rapaziada, é isso. Comenta aí o que você achou, o que você acha. Se o Paquetá vai se dar bem no Flamengo, ou se o Paquetá vai flopar, não vai conseguir desenrolar. Sem contar que ainda tem um negócio, pô. O Paquetá tá no clube do coração dele. O cara é flamenguista, ó, desde sempre. Então ele vai querer honrar a camisa. Então, se vocês gostaram aí do react, curte, comente, se inscreve no canal. Vai me dar uma moral. Tamo junto e até o próximo react.